Porque eu estou usando de novo minha webcam que eu achei no lixo, que eu comprei na feira, que eu paguei 30 e poucos reais por uma webcam. Queria que funcionasse? Não tem como. Então é isso, por isso que eu tô com essa imagem aí, tá parecendo até o Gasparzinho, o fantasma Gasparzinho que foi esbranquiçado. Porque eu tô usando uma webcam tão vagabunda, mas tão vagabunda, que ela só serve de enfeite. Para fazer vídeo mesmo, ela não presta. Inclusive, vou deixar na tela um Pix maneiro para você fazer uma contribuição pro canal para ver se a gente compra uma webcam decente. É claro, né? Pouco provável que alguém faça Pix para mim, até porque eu não mereço mesmo. Eu também não faria para você, então eu vou entender se você não fizer nada por mim, mas vou deixar o Pix aí na tela. Vai que, vai que você tá de boa vontade, tá com dinheiro sobrando, enfim, eu sei lá. Vamos lá, vamos falar do jogo de ontem. Que prazer, que alegria, que emoção que é ver o Flamengo meter 5-0 no time, mesmo que seja Fortaleza. Com todo respeito ao Fortaleza, não estou desmerecendo o Fortaleza. É que, obviamente, o Fortaleza é um time de menor investimento que o Flamengo. Não é que seja um time menor, time pequeno, nada disso. Só é um time que tem menos dinheiro para investir, menos capital para investir em capital humano. Então, mesmo sendo Fortaleza, é um prazer inenarrável ver o seu time meter 5-0 no adversário. Foi lindo, foi maravilhoso. Foi um êxtase, foi um espetáculo. Enfim. Aí eu fiz umas anotações. Então, por essa razão, porque eu fiz umas anotações, eu vou ter que dar umas pausas aqui para poder ler o que eu escrevi. Tem maiores explicações, só o que importa é isso. Então, já falei, né? Foi ótimo, foi maravilhoso ver o Flamengo jogar como jogou. Porque assim, tem um detalhe que muita gente pode até dizer, né? Ah, mas também ganhou do Fortaleza. Primeiro, Fortaleza não é qualquer um. Fortaleza é um time de respeito, na minha opinião. Faz bons jogos, é um bom time, tá na Libertadores, enfim. Não tem por que falar, ah, mas é o Fortaleza. Mas é um time bom como outro qualquer. E ruim mesmo não é ver o Flamengo pegar o Fortaleza e meter 5-0 porque é o Fortaleza. Ruim mesmo é ver o Flamengo pegar o Deportivo Táchira só que conseguir fazer um golzinho. Isso com direito a João Gomes na arquibancada. Isso sim é que é triste, chato, desagradável. 5-0 é sempre bom, não importa contra quem seja. Pode ser o time de pelada que eu vejo aqui no aterro do Flamengo. Não interessa. Se meu time meteu 5-0 jogando bem, eu estou feliz. Estou satisfeito. Vamos lá, vamos começar para as observações que eu fiz. Dá uma pausa aqui e eu já volto. Voltando, então vamos lá. Primeira coisa, futebol é momento. Às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes até o melhor jogador tem um mau momento. Vou citar como exemplo de um mau momento o Arrascaeta. Na minha opinião, não está vivendo o seu melhor momento. É que o Arrascaeta, mesmo no seu mau momento, mete gol, faz jogadas incríveis. Isso que está no mau momento. Por que eu estou falando isso também? Vamos falar aqui citar como exemplo, o Varela. O Varela, não sei quanto a vocês, mas eu não estava muito satisfeito com a atuação dele, vinha mal. A temporada passada, né, o ano passado todo, eu acho que ele veio mal, não se apresentou muito bem. E agora, tá tão bem que tá jogando até mudando de posição, tá jogando de lateral e eventualmente joga de meia, de volante. Enfim, eu entendo que ele melhorou muito. Falando ainda de lateral, eu queria lembrar do Wesley. Acho que ninguém vai discordar que o Wesley está vivendo um momento excepcional, está jogando muito. Mas queria lembrar, pelo menos eu, e tenho certeza que muitos flamenguistas reclamavam muito do Wesley até o ano passado. Até a temporada passada, o Wesley cometia muitos erros, para não falar outra coisa, para não criticar também demais o garoto que não merece. Então agora o Wesley, assim, desde sei lá, final da temporada passada, ou metade do ano passado, não sei ao certo, mas desde o ano passado que eu vim falando isso. Para mim, o Wesley vinha sendo o jogador mais regular do Flamengo. Não quer dizer que era o melhor jogador, mas era que se apresentava sempre regularmente. Nem era extraordinário, nem era tão ruim. Enfim, para mim ele estava merecendo destaque já há algum tempo. E sim, em alguns jogos, em muitos jogos, eu achei que o Wesley foi o melhor jogador em campo. Bom, tendo dito isso, o que eu queria dizer por que eu estou falando de futebol no momento? Por que eu estou falando do Varela, do Wesley? Porque tem gente, falei do Arrascaeta, né? Porque tem gente que, cara, eu não entendo cabeça de torcedor. Não vou falar o nome do santo não, mas gente muito próxima a mim, eu já vi gritar, sai do meu time, porque o cara jogou mal, ou está jogando mal, ou vem jogando mal.
Porque essa pessoa não compreende é o que eu acabei de falar, que futebol é momento, às vezes você tem que dar um tempo para o cara se acertar. E aí, nesse ponto que eu queria chegar, a impressão que eu tenho é que o time do Flamengo está se acertando. Não só individualmente, que eu falei, né, do Varela, do Wesley, não só individualmente, mas como time. E aí, é claro, eu estou me referindo sim ao Flamengo do Jorge Jesus. Por que é importante falar isso? Porque as pessoas falam de vez em quando, o Jorge Jesus tinha que voltar. Só esclarecer uma coisa, essa é só minha opinião, não tem como provar isso, mas eu entendo que, como eu acabei de falar, futebol é momento. Significa dizer o seguinte: mesmo que o Jorge Jesus voltasse, e mesmo que fosse o mesmo time que era naquela época, talvez o milagre não se repetisse. Por quê? Porque o momento passou. Então, tá meio confuso, mas pensem um pouco sobre o assunto. O que eu tô querendo dizer não dá para ficar esperando o Jorge Jesus voltar. Não dá para ficar criticando o jogador porque ele tá mal. É um momento. Tem que apoiar o jogador até que esse momento passe. Agora, é claro que se esse momento durar demais, tempo demais, aí sim, o jogador tem que ser mesmo dispensado do clube, não tem o que fazer. Mas o que eu tô querendo dizer é, você, torcedor, pense nisso. Futebol é momento. Quantas vezes você não criticou o Wesley? E agora ele tá aí, ó. São Paulo vendeu o Wesley por 40 milhões de sei lá, euros, dólares, sei lá de quê. Muito dinheiro. Então pense nisso, torcedor. Antes de abrir a boca para criticar, pensa se já deu tempo de você dizer que o cara tem que sair do seu time. Porque eu acho uma injustiça com os jogadores. Lembrando sempre que futebol é quase que uma arte. Não tem assim, não é uma ciência exata. Sabe? Tipo assim, vou falar do jogador extraordinário, o Zico. Até o Zico, minha memória é péssima, mas eu tenho certeza que até o Zico deve ter tido jogos ruins, ou não tão bons. Podia falar do Pelé, podia falar de qualquer um, falar de um cara mais atual aí, sei lá, o Yamin Yamal. Eu acho que o nome dele não é assim, não. Esse é o nome dele, mas é Yamal, o sobrenome dele é Yamal. Do Barcelona. O moleque é um monstro jogando bola, mas ele também erra. Então vamos ter um pouco de paciência antes de queimar o jogador, porque isso é muito ruim para o clube, para o time, para a instituição Flamengo, você ficar falando mal do jogador do Flamengo. Você que é flamenguista tem que apoiar. Faça críticas, mas faça críticas reservadas. Não diga nunca que o cara tem que sair do seu time. Bom, fala só para mais uma pausa. Bom, voltando aqui, então uma coisa que eu gosto muito de falar de arbitragem, mas vou falar de dois lances que aconteceram com o Bruno Henrique. Aos 5 minutos de jogo, Bruno Henrique foi empurrado pelas costas dentro da área. Isso, para mim, em qualquer lugar do mundo, é pênalti. E aí, não teve o árbitro de campo não marcou o pênalti. Mas o que mais me deixa irritado, o que me deixa mais raiva, é que não teve nem VAR. Assim, eu não sei mais como é que o VAR funciona, porque teve o advento do VAR, né? O VAR entrou em operação, aí teve várias explicações sobre o VAR, aí depois disso, toda hora tem uma determinação. O que é uma determinação? É uma decisão tomada de como o VAR vai funcionar. Só que fizeram tantas determinações que você não sabe mais como é que o VAR funciona. Então eu não sei como que o VAR funciona. Eu acredito que alguém assoprou no ouvido do árbitro, alguém do VAR, falou para o árbitro que não foi pênalti, que não houve nada, que não foi nada em cima do Bruno Henrique. Claro que eu entendo, é uma interpretação, mas na minha opinião, claramente foi falta, porque o zagueiro do Fortaleza, eu não lembro quem foi o jogador, ele não somente chega por trás, chega pelas costas do Bruno Henrique, ou seja, não foi ombro a ombro, foi nas costas do Bruno Henrique e ainda usa o braço. Dá para ver que ele faz um movimento com o braço. Então, assim, para mim, claramente foi pênalti. E o que mais me incomoda não é não ter sido marcado pênalti, porque, como eu acabei de falar, é uma questão interpretativa. O que mais me incomoda é que o VAR não foi acionado. O VAR não chamou o árbitro. E o árbitro também, não sei se vocês sabem disso, mas o árbitro pode pedir para ver o VAR. E o árbitro não pediu. O Bruno Henrique reclamou com ele. Aliás, o Bruno Henrique tem que tomar cuidado para não reclamar, como se diz na transmissão, assintosamente. Não pode reclamar demais, senão o árbitro começa a marcar ele. Enfim, o Bruno Henrique reclamou, o árbitro não pediu para ver o VAR também não chamou o árbitro, ou seja, tudo foi considerado como se fosse uma jogada normal. E para mim não foi normal. Para mim o Bruno Henrique foi empurrado dentro da área. Mesmo que o jogador do Fortaleza não tivesse usado o braço, e dá para ver que ele usa o braço, mesmo que ele não tivesse feito um movimento com o braço, o fato de ele chegar por trás, pelas costas do Bruno Henrique, já seria o suficiente para ser pênalti. Por quê? Porque jogo de corpo, tranco, é ombro com ombro. Você tem que bater o seu ombro no ombro do jogador adversário. Não pode bater com o seu ombro nas costas do adversário. E foi exatamente o que o jogador do Fortaleza fez.
E aí, aos 44 minutos, nova jogada, e novamente o Bruno Henrique é empurrado pelas costas dentro da área. E mais uma vez, não teve VAR, não teve nada. Simplesmente passou em branco. Esse comentário é importante, é dirigido especialmente para as pessoas que dizem que o Flamengo é ajudado pela arbitragem. Eu não sei onde é que vocês veem isso, porque, sinceramente, eu não vejo o Flamengo sendo ajudado nunca por arbitragem nenhuma. Erros acontecem, tanto a favor como contra o Flamengo. Mas ser ajudado significa que tem uma constância desses erros a favor. E não tem, não é o caso. Enfim, falando exclusivamente do jogo de ontem, para mim, 2 pênaltis em cima do Bruno Henrique, nenhum dos 2 marcados, não teve nem VAR. Quero ver você falar agora que a arbitragem ajuda o Flamengo. De novo, né? Entendo que não fosse marcado, mesmo que fosse pro VAR, que não tivesse sido marcado, eu entenderia. O que eu não entendo nem ir pro VAR. Entenderia porque é uma questão interpretativa. Outra coisa que eu anotei aqui, mas numa pausa, peraí. Agora sim, vamos falar do que é mais gostoso de falar, do futebol propriamente dito. Que passe do Léo Ortiz pro Arrascaeta. Que passe lindo do Léo Ortiz pro Arrascaeta. Uma trivela bem metida da intermediária do campo, achou o espaço certinho entre todo aquele monte de zagueiro e jogador que tinha e acertou direitinho o pé do Arrascaeta, que também, por sua vez, fez uma infiltração, nossa, de cinema, maravilhosa. Enfim, que golaço do Arrascaeta. Nem tanto pelo arremate, porque foi fácil, até porque o Arrascaeta é o Arrascaeta, fica mais fácil, tudo para ele fica mais fácil, mas principalmente pelo passe do Léo Ortiz, que por sinal está jogando uma enormidade. Não por menos, não à toa, foi convocado para a seleção brasileira. Né? O cara joga muito. E aí, não sei se vocês sabem, não é sempre que isso acontece, mas às vezes o futebol está no DNA. O futebol está no sangue do jogador. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Léo Ortiz é filho do grande jogador de futsal, Ortiz. Eu não me lembro o primeiro nome dele, mas ele era conhecido só como Ortiz. O cara era tão bom, mas tão bom, que tinha uma chuteira. Não era chuteira, era um tênis de futsal com o nome dele. E ele foi eleito o melhor do mundo várias vezes. Eu tive o prazer de ver o Ortiz jogar. O cara jogava muito. Eu não sei qual jogador que está na moda hoje em dia, qual a fera, o craque do futsal hoje em dia, mas vamos comparar com o Falcão, que foi o último que eu me lembro. Então o Ortiz era o Falcão da sua época, você tem uma noção do quanto o cara jogava. Ele era muito bom. E parece que isso passou do sangue para o Léo Ortiz, que é um zagueiro que tem toque de bola, que tem passe, que tem inteligência, visão de jogo de meio campo. O cara joga muito. Próxima observação, mais uma pausa. É uma coisa que eu anotei aqui, né? Eu até critiquei o Felipe Luiz. Critiquei não, discordei de algumas ideias do Felipe Luiz. É claro que ele sabe tudo de futebol. Eu não entendo nada. Como o próprio Felipe Luiz disse, eu sou comentarista de YouTube. É muito fácil ser comentarista de YouTube. Você fala o que você quiser, não tem compromisso com nada, a sua fala não vai repercutir em nada, enfim, não vai dar em nada. Você pode falar bobagem que você quiser que não vai dar em nada. Então é muito fácil ser comentarista de YouTube. E de vez em quando, algumas vezes, né, eu discordei do Felipe Luiz, mas dessa vez eu achei maneiro o que ele fez. Ele mexeu no time aos 13 minutos, mais ou menos, por aí. E eu acho interessante porque, assim, você tem que dar pelo menos, no mínimo, 30 minutos para o jogador produzir alguma coisa em campo. É claro que você vai dizer, mas tem gente que entra em campo e faz gol em 1 minuto. Tá, mas são exceções. De um modo geral, via de regra, o jogador precisa de algum tempo para produzir alguma coisa. Eu estou falando meia hora, um tempo bom para o cara entrar no jogo, pegar o ritmo. Agora, pode ser menos, pode ser 15 minutos, 10 minutos. Como eu acabei de falar, né? Tem jogador que entra com 5 minutos faz um gol, até com 1 minuto, até com alguns segundos pode fazer um gol. Pode acontecer. Mas não é normal. Né? Então, assim, acho muito interessante o Felipe Luiz mexer na hora que ele mexeu, aos 13 minutos, até os 15. Daí você dá pelo menos 30 minutos para as mudanças surtirem efeito. Menos do que isso, só que você pode fazer, assim, mexendo no desespero, enfim. Provavelmente as mudanças não vão surtir o efeito desejado, porque não dá tempo. O que mais? Achei interessante também ele dar minutagem, né, dar tempo de jogo para jogadores que estavam encostados, como o Vinha, Matias Vinha, que entrou faltando sei lá quantos minutos, não lembro mais. O Eric Pulgar, que estava lesionado, está voltando. O que mais? Mexer também ali no ataque, né? Não lembro quem mais que ele colocou. Vou lembrar agora, mas não consigo lembrar. Mas enfim, achei interessante, porque assim,
é importante que o Flamengo mexa, ponha em jogo os seus jogadores para que eles tenham um ritmo de jogo. Por quê? Porque o Flamengo não só participa, como disputa 3 campeonatos. Tem time que entra só por entrar, que não, sabe que não vai disputar, sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Mas o Flamengo não. O Flamengo realmente disputa 3 competições: Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Então é muito importante que você tenha todo o seu elenco sempre na ponta dos cascos. É necessário isso. Então é muito interessante o Felipe Luiz aproveitar um jogo como estava um de ontem, que estava fácil, estava tranquilo, estava resolvido, e botar jogadores para jogar, dar minutagem para outros jogadores, além daqueles que já formam o elenco principal. Então, excelente trabalho do Felipe Luiz ontem, gostei muito, fiquei muito satisfeito. Pega nos comentários qual a sua opinião sobre a atuação do Felipe Luiz no jogo de ontem. Mais uma pausa. Bom, e para encerrar essa lenga, né, que eu já falei de mais uns 15 minutos já de vídeo, vou ter mais de 15. Eu vou falar do arbitragem de novo, né? O cara não deu nem acréscimo. E aí aquele negócio. Pode até ter alguém que critique. Não deu nenhum acréscimo, nenhum minuto de acréscimo. Gente, na boa, o jogo que tá 5-0, vai dar acréscimo pra quê? O Fortaleza vai fazer o quê em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos? Vai fazer o quê? O Fortaleza vai meter 5 gols no Flamengo nos acréscimos? Não. Então pra que dar acréscimo? O Flamengo podia fazer mais gol? Podia, mas também pra quê? Já tinha feito 5. Os jogadores já tinham jogado 90 minutos, já estava todo mundo cansado. Para que dar acréscimo num jogo que já está 5-0? Não mudar nada. Então achei muito correto da arbitragem. Aliás, só que eu gostaria de falar da arbitragem, que eu entendi, eu achei que ele cometeu alguns erros, nenhum erro muito importante, a não ser os 2 pênaltis em cima do Henrique, que também é aceitável, que é só uma questão de interpretação, não é um erro gravíssimo. Mas assim, pequenos detalhes, pequenas faltas que ele inverteu, pequenos erros, né? Faltas que ele inverteu, laterais que ele errou, mas isso é bobagem. Que claro que foi bom, mas senti assim que ele não tem muito pulso no jogo. Mas quem sou eu para falar de arbitragem? Eu mal entendo de futebol. Bom, gente, é isso aí. Como eu falei lá no, acho que já é o 3º ou 4º vídeo que estou gravando, que sempre dá errado. Mas eu acho que eu falei no começo desse vídeo que eu vou deixar um pix aí na tela. Eu entendo que se ninguém fizer Pix para mim, eu vou entender. Claro, eu não faria Pix para ninguém. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro. Segundo, porque eu não sei se eu faria. Mesmo que eu tivesse dinheiro sobrando, não sei se eu faria. Por que eu daria dinheiro para um desconhecido? Não sei. Então, assim, só para esclarecer, por que eu deixo o Pix aqui? Porque eu realmente estou numa situação bem difícil, financeiramente falando, o negócio está complicado do meu lado. Eu quero muito melhorar aqui o meu setup, que é comprar um webcam decente, quem sabe o microfone, que eu estou usando ainda até hoje esse daqui. Dá para ver nome. Essa porcariazinha aqui. É uma orelhinha. Então, assim, eu queria muito melhorar as coisas para gravar mais vídeos. Inclusive, queria ter tempo para gravar mais vídeos, que eu não tenho. Então, é isso, gente. Vou deixar o Pix aqui na tela. Vou entender se você não mandar nem um centavo para mim, mas vou gostar muito se você fizer uma doação. Qualquer doação. Uma doação de R$2. Não saiu 2, agora saiu. R$2. É pouquinho? É pouquinho. Mas, cara, tá bom. Porque, assim, se uma pessoa doar R$2, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se 10 pessoas doarem R$2, já são R$20. Se 100 pessoas doarem R$2, já são R$200. O canal tem mais de 1.000 inscritos. Se cada um doasse R$1, fizesse um pix de R$1, seriam R$1.000. Eu compraria webcam, microfone, iluminação, tudo que eu preciso para melhorar aqui no canal. Então é isso, galera. Essa é a razão do Pix. Vou entender se você achar que eu estou sendo muito cara de pau. Vou compreender, mas eu espero que vocês também me compreendam. No mais, saudações rubro-negras. Tamo junto, nação. Até o próximo vídeo. Fui.